Você tem uma guerra para vencer aí? Eu acho que todo mundo tem uma guerra para vencer. Ah, não só uma, pastor. Eu já ouvi daqui, você vê que o ouvido está bom, né? Não só uma. A gente tem uma guerra para vencer. A gente tem desafios inúmeros todos os dias. A gente recebe um contra-ataque, né, do inimigo todos os dias. A gente recebe palavras todos os dias. Mas sabe que as guerras, elas nos fazem ser melhores. A gente melhora com as guerras. Cada guerra que você vence ou que você perde, você aprende, você se torna uma pessoa melhor. Então saiba que a guerra que você está passando, ela vai fazer de você um guerreiro muito melhor para vencer as próximas guerras. O Salmo 91, 7 diz assim, é um salmo muito conhecido, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O grande detalhe desse texto é que ele nos dá imunidade, ele nos protege, né? Cairão ao teu lado, você não será atingido. É como se você tivesse anticorpos, né? Você está imune a muitas guerras, porque o Senhor já tem entrado em sua defesa. Ele tem entrado todos os dias em tua proteção. Mas existem 3 tipos de guerreiros, e você vai se identificar em um deles. O primeiro guerreiro são os sonhadores. São aqueles que começam com inúmeras estratégias. Eles têm estratégias fantásticas. Só que no meio do caminho, quando eles encaram a realidade da vida, eles desistem. Eles desanimam, eles são sufocados pelo dia a dia. Esse é o primeiro tipo de guerreiro. Ele recebe a instrução, ele tem estratégia, ele pensa correto, ele começa a guerra, mas no meio do caminho ele começa a se distrair com outros projetos. Ele se distrai com outros desafios e ele perde o foco principal. Esse é o primeiro tipo de guerreiro, né? O segundo guerreiro é o guerreiro sem paixão. É aquele que é disciplinado, ele recebe comando, ele tem autoridade, ele vence suas guerras, mas faz tudo por obrigação. Ele não tem paixão naquilo que faz. Muitas vezes estamos fazendo algo em nossa vida por um simples protocolo. Porque alguém mandou, porque é certo, eu tenho que fazer isso, mas não tem paixão. E quando se vence uma guerra, não tem satisfação. Você conhece alguém insatisfeito? Mesmo com tantas coisas que Deus tem feito na vida dele, tantas guerras vencidas, mesmo assim tem insatisfação, porque é um guerreiro sem paixão. Na vida, se não houver paixão naquilo que nós fazemos, nós não temos satisfação. E quando entra a insatisfação, existe um bloqueio. Por isso muitas pessoas, elas vencem até as suas guerras, suas batalhas, mas vivem insatisfeitas em tudo que fazem. Sabe, não seja um guerreiro insatisfeito, que faz tudo por obrigação. Estou fazendo porque me mandou, eu tenho que fazer porque essa é a minha missão. Você tem que fazer porque tem paixão na sua vida para efetuar. É mais leve, tem pessoas que vivem a vida muito pesado para fazer as coisas. Porque falta, literalmente, a paixão. E o terceiro nível de guerreiro, fala assim, sou eu. É você. É aqueles que entendem o propósito, que não é só vencer, mas é vencer bem. Os olhos brilham, as características são diferentes, eles cumprem o seu propósito, têm ideias claras, têm satisfação na conclusão. São os guerreiros que vencem suas batalhas e criam conceitos. Em nossa vida a gente precisa criar alguns conceitos dentro dos nossos desafios. O que a gente entende muito claro é que nós temos muitos desafios diários. São muitas guerras que nós enfrentamos e a maioria delas, elas estão em nossa mente. Mas a pergunta para você nessa manhã é, que tipo de guerreiro você tem sido? Que tipo de guerreiro você é? Porque no mundo nós teremos aflições, ou seja, nós teremos inúmeros problemas, inúmeras guerras, inúmeros desafios.
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci, porque você vai vencer todas as guerras que têm se levantado contra a sua vida. Todo desafio que se levanta contra você, você vai vencer em nome de Jesus. Toda guerra é vencida com estratégia. Sua mente sempre será o ponto de partida. É sua mente que vai definir aonde você vai chegar, como vai chegar, com quem vai chegar. A sua mente precisa trabalhar vendo o futuro. Muitas vezes nós estamos vivendo e vendo muitas coisas do passado e esquecemos de viver no presente. A sua mente, ela tem que ver além, ela tem que ver o futuro, ela tem que ver lá na frente. Mas para se tornar um estrategista, porque nessa manhã eu quero falar de estratégias para vencer suas guerras, e quero lhe dar 7 estratégias para vencer suas guerras em 7 dias, uma para cada dia, começando por domingo. Você precisa conhecer 3 fundamentos, e são basilares para você vencer suas guerras. Primeiro, conheça suas fraquezas e suas enfermidades. Sabe, se você conhece os teus limites, fica mais fácil você vencer suas guerras. Sabe por quê? Porque quando nós não conhecemos as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas enfermidades, elas se apoderam de nossa mente. E quando as enfermidades se apoderam de nossa mente, elas deformam os nossos poderes estratégicos. Nós temos poderes estratégicos de criar coisas que nos tiram de qualquer situação difícil. Mas quando a nossa mente é apoderada por fraqueza, elas tomam de nós a possibilidade da estratégia que nos tiraria de um problema. Todo problema, ele tem dia, hora e momento para acabar. E o seu pode acabar hoje. Fala isso para o teu irmão, o seu acaba hoje. O seu acaba hoje, mas tudo está no nível do seu entendimento. Se você entende e reconhece suas fraquezas, as suas debilidades, olha, você pode ter certeza que você vence. O segundo segundo fundamento, declare guerra contra si mesmo. Sabe, um dos maiores adversários que você vai encontrar é você mesmo. Porque a gente trava, tem hora. A gente não consegue prosseguir. A gente não consegue, às vezes, caminhar da forma que nós gostaríamos. Sabemos o que temos que fazer, só não conseguimos fazer. Sabemos aonde temos que ir, só não conseguimos ir. Então, declare guerra contra você mesmo. Acorde pela manhã declarando que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que nada vai paralisar as promessas de Deus em sua vida. Declare essa guerra contra você mesmo. E o terceiro fundamento, trave uma batalha cruel e contínua contra os inimigos que estão dentro de você. Existem muitos inimigos dentro de você. Estão aí dentro de você, causando dano na sua vida, causando paralisia, trazendo transtornos emocionais, às vezes mentais, físicos. Então os inimigos estão aí e nós precisamos vencer essas guerras que estão dentro de nós, porque o maior inimigo já está dentro da gente. Quem paralisa você? Você mesmo. Quem impede você de vencer? Você mesmo. E as suas atitudes diárias todos os dias, né? Eu fico pensando, quando a gente olha para Davi, eu fico pensando quando Davi foi chamado, né? Chama o filho esquecido. Na verdade, Davi foi esquecido, o pai nem contabilizou ele. Ele mostra todos os filhos para o profeta antes e esquece de Davi. E aí o profeta fala assim, tem mais nenhum não? Você pode ler o texto. E aí ele fala, tem um. Ele era tão amado pelo pai que o pai nem lembrou dele. E aí, de repente, traz o menino. E era aquele menino que ia reinar. Só que eu fico pensando, como um jovem, ele recebe ali a unção e o decreto que ele seria rei. E como que ia a mente dele, né? E aí eu fico imaginando, porque ele já estava pronto. Por isso que Deus escolheu para receber aquela notícia. Às vezes não recebemos muitas coisas porque não estamos prontos. Porque é claro que ele reinou com 30 anos, e ele tinha aproximadamente 16 a 18, quando foi chamado, e ele teve tempo para preparo. Às vezes, Deus quer ensinar algumas coisas para você, mas você já está preparado para receber muitas boas notícias. E Davi, ele estava
preparado para receber essas notícias. Mas logo depois ele vai, quando entra o gigante Golias, ele vai levar lanche para os irmãos. E acaba entrando na guerra. Sabe, querido, quando a gente tem convicção do Deus que a gente serve, a gente vence qualquer guerra em nossa vida. A gente precisa ter essa convicção. Davi, ele tinha uma profundidade em tudo que ele fazia. Ele era profundo. E muitas vezes, nós somos, talvez, superficiais. E quanto mais profundo em Deus ele era, mais Deus dava as vitórias para ele. Seja profundo, que Deus vai lhe dar as vitórias sobre toda a guerra que você tem passado. E é óbvio isso. E quando ele chega ali no Vale de Elá, logo o seu irmão, o que você está fazendo aqui? E ele com convicção, tem alguma coisa com você? Fez alguma coisa com você? Mas o que me espanta é quando precisou dele, mais uma vez ele estava pronto. E ele toma uma decisão de não descer com a armadura do rei, que é fantástico. Porque a armadura estava, é uma prática, a armadura era grande, roubava velocidade, mas a armadura protegia a confiança dele, e o interior dele, a mente dele estava tão preparada para vencer, que ele falou, não preciso de armadura. Quando Deus te chamar, você precisa estar pronto. Quando Deus te chama para algo, você fala, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Independente do que esteja vivendo, qual guerra esteja, você precisa estar pronto para vencer as coisas que Deus vai colocar diante de você. Mas o detalhe é que ele venceu com uma estratégia. Ele desce o Vale de Elá, você acha que ele teve medo? Claro que teve. Mas a fé dele afastava qualquer tentativa do medo bloquear a vida dele. E ele desce com uma estratégia. Qual era a estratégia? Entrar no único lugar que ele podia entrar no gigante, que era ali na fresta que tinha. Entre ali o escudo que ficava assim e o capacete, que era na testa. Só tinha um lugar para entrar. E ele desce, ele já sabia que ele tinha que fazer aquilo. Porque quem está pronto em Deus e é profundo, já tem a estratégia para vencer os gigantes. Quando ele desce o Vale de Elá, ele já tinha estratégia. Ele falou, só tem um ponto de fraqueza. É a testa. Só que eu já matei leão e urso, já fui treinado. Eu já usei o meu equipamento que a gente fala funda, mas era tipo um estilingue, né? Para você entender melhor. Eu já usei. Centenas de vezes, porque quando eu estava em paz, eu estava treinando. Para quando chegasse o tempo da guerra, eu estivesse preparado. Você está entendendo? O tempo que você ficou em paz é para você treinar. O tempo que está sem nenhum problema, treina, porque a hora da guerra vai chegar e você precisa estar preparado. Isso é basilar, isso é princípio de guerra. E quando ele desce o Vale de Elá, com medo, mas confiando no Senhor, mas com a estratégia pronta, ele faz literalmente a única coisa que poderia derrubar o gigante. Porque se a pedra pega no capacete, não derrubava, se pega no escudo, não derrubava. Precisava pegar na cabeça e na fronte. E ele derruba aquele gigante. Aí a pergunta para você, você está preparado para vencer as grandes guerras que Deus tem colocado diante de você? Porque quanto maior a guerra, o que Davi vira depois daquela guerra? Se tornou, e aí você conhece essa história, ele ficou rico, porque quem vencesse o gigante ia casar com a filha do rei, não ia pagar imposto, não é o que o texto fala? E ia ganhar as riquezas do rei. Então Davi sai dali, mudou a sua vida para sempre. Sabe, uma guerra pode mudar a sua vida para sempre. Mas tem que entrar nela preparado. Tem que ter a estratégia pronta. Tem que estar preparado para isso, né? E eu quero hoje passar para você 7 estratégias para vencer suas guerras. Na verdade, Deus tem gerado essa palavra quase 3 meses no meu coração. Ele tem falado sobre as 7 estratégias. E quando a gente pega 7, no hebraico é o número do ouro, né? É o Zain. E interessante que esse número do ouro, ele significa numa ponta pão e na outra espada. É que, na verdade, está dizendo que quando falta pão, tem guerra. Mas eu fui nos universitários, né? Fui no apóstolo, né? Peguei lá umas dicas com ele. O apóstolo falou que tem um rabino que também disse que quando tudo está em paz, é porque falta um sábio, falta um guerreiro. Porque a nossa vida não pode ter só paz. Porque só tem paz quem entra em monotonia,
quem entra em comodidade. Se tem guerra na sua vida, é porque você está em ação. Se não tem nada, nenhum problema, há muitos anos que eu não tenho problema nenhum, é porque simplesmente nós não estamos incomodando ninguém, nem o inimigo. Então, e o mais interessante desse número do ouro é que também aponta para a palavra. Porque quando falta o pão, quando faltar a palavra em nossa vida, nós vivemos uma vida de guerras intermináveis. Porque a palavra, ela entra em nosso coração e ela muda as nossas guerras. Guerras foram feitas para terminar. Você pode ter outra guerra amanhã, mas a guerra precisa acabar. Ela precisa se findar. E aí, vão ter outras e outras e outras, mas você não pode viver numa guerra pro resto da vida. Então, se tem guerras em sua vida, que elas estão intermináveis, um problema familiar, financeiro, conjugal, e nunca termina, tem algo errado. A guerra tem que acabar, para você entrar em novas batalhas, ter novas conquistas e receber novos despojos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Vamos lá. Primeira estratégia. Cada estratégia, ela aponta para um dia, tá? Não está isso no slide, mas, por exemplo, seria a estratégia do domingo, para você começar o seu domingo bem. Toque a trombeta da guerra. A nossa vida é um campo de batalha. A sua vida é um campo de batalha. Você, todos os dias, recebe em sua mente batalhas inusitadas, né? Você não consegue vencer suas guerras se você não identificar os seus inimigos. Você precisa começar a identificar os seus inimigos diários. Quais são os inimigos? Quais as guerras que você tem passado? Fala para o teu irmão assim: inimigos existem. Mas o maior adversário, ele extrai o melhor que existe em você. Eu gosto dessa frase, porque o maior adversário em sua vida vai extrair o melhor que existe em você. Ou seja, você se torna melhor depois que enfrenta um grande adversário. Você se torna um melhor guerreiro e vence melhor suas guerras depois que você derruba um grande adversário. Por isso, não se intimide com os grandes adversários que estão aí dentro de você, na sua mente, tentando derrubar você. Porque o melhor extrai o melhor de você. E tem muita coisa boa para ser extraído de você. Tudo que te aperta extrai de você o melhor azeite que você pode dar. A gente costuma falar que é a quarta prensa, né? Que a azeitona ela vai prensando. E a última prensa sai o melhor azeite. Quanto mais prensado você for, melhor você será para vencer suas batalhas e suas guerras. Você crê, você precisa crer, porque isso é uma palavra de mudança de mente e mudança de vida. Porque cada estratégia, ela representa um dia da semana, e cada dia da semana você vai vencendo, porque a vida é assim. A gente não consegue vencer tudo de uma vez, mas a gente não pode parar de lutar. Ser atacado é um sinal de importância. Se você tem sido atacado de alguma forma, é porque você é importante. Ninguém atira pedras em árvore infrutífera. O inimigo não ataca quem não dá frutos. Se o inimigo tem se levantado contra a sua casa, contra a sua família, contra você, contra seus filhos, é porque você é árvore frutífera, você dá resultado, você tem sido alguém que tem bons frutos, e o inimigo vai atacar. Ele vai atacar. E sabe qual é a prioridade do inimigo? Investir e atacar a sua casa, a sua família, seus filhos. Ele quer derrubar, querido, é a sua casa. Então, vença suas guerras, né? Uma segunda estratégia: não faça guerra com o seu passado. Não faça guerra com o seu passado. Sabe, o nosso passado, ele nos bloqueia no presente. A gente muitas vezes é pego triste, infeliz, porque está com um pensamento aonde? Lá atrás. O passado é um memorial, é uma história. Mas a sua vida tem que ser vivida no presente. Passado é memorial e história. E o futuro? O futuro é ansiedade. E onde eu tenho que viver? No presente.
Porque só se tem um futuro promissor, abençoado e vencedor, quem consegue ter uma vida saudável no presente. O nosso problema é que ou a gente está vivendo no passado, ou está vivendo no futuro. Esquece de viver no presente. E o presente é o quê? É a dádiva. É o presente. É o que você vive nesse momento. Tem gente que está muito preocupado, como que vai ser amanhã? Amanhã é futuro. Vive hoje que o amanhã Deus te abençoa. Agora, eu estava aconselhando uma pessoa essa semana que ela vive muito no futuro. Você tem que ver o futuro, ver as suas conquistas, vivenciar no mundo espiritual suas conquistas, clamar pelas suas conquistas, mas tem a hora de chegar lá. O problema é que você fala assim, veja o futuro, a pessoa já até quer viver lá. A pessoa já quer estar lá, e isso gera muita ansiedade, e a ansiedade gera depressão. Por isso, cada dia hoje é comprovado que as pessoas mais jovens estão tomando mais remédios. Por quê? Não consegue dormir, não consegue viver sem remédio, porque estão muito ansiosos. Ansiedade não provém de Deus, ansiedade é falta de fé e falta de confiança em você e no Deus que você serve. Porque é ansioso o dia de amanhã pertence a Ele, você é fiel, Ele vai te abençoar no dia de amanhã, então viva no presente, concentre-se no presente, não use estratégias do passado para viver no seu presente. A estratégia que foi lá do passado, ela não funciona no seu presente. Nós vivemos em outra década, em outro tempo, o mundo mudou. Fala para o teu irmão assim, você mudou. Nós mudamos, as pessoas mudaram, a tecnologia mudou, e às vezes a gente quer usar as mesmas estratégias de 10, 15, 20 anos atrás para hoje. Vai funcionar? Não vai funcionar. Para de trazer algo que deu certo, mas foi muito bom, mas não é para hoje. Deus quer começar algo novo na sua vida, para você vencer suas guerras e alcançar os seus sonhos e objetivos. Então não traga as estratégias do seu passado, e não viva no passado, para o presente. Amém? Amém. Você precisa entender que as coisas do passado, elas precisam ficar lá no passado. Estratégia de número 3, perder batalhas não é perder a guerra. Sabe, a gente fica muito preocupado com algumas batalhas que nós perdemos. Batalhas significam, batalhas na verdade elas significam que a gente ficou melhor, que nós ficamos melhores. Batalhas são experiências. E quando nós temos uma experiência de uma batalha, nós não somos os mesmos guerreiros. Só que existem muitas pessoas e muitos inimigos que também têm e também estão vivendo suas guerras. Não é só você que tem estratégia. As pessoas têm estratégia o tempo inteiro. E todas elas têm estratégia pensando em seus próprios benefícios. Todas elas têm estratégia, não, eu vou vencer, Nós disputamos muito no mundo lá fora, a gente disputa com vagas com pessoas. Você vai fazer um concurso, tem lá, são 100 vagas para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. A gente está o tempo inteiro em grandes disputas. A gente disputa território o tempo inteiro. E quanto mais sábio eu e você for para lidar com isso, maior será a nossa conquista, maior será a nossa vitória sobre nossas guerras, não é verdade? E você precisa enxergar além dos outros. Como que você enxerga as pessoas que andam ao seu redor? Porque às vezes a nossa luta não é física, e a gente precisa identificar quando é física, quando é espiritual, quando é emocional. Às vezes a gente está com estratégias que são físicas, mas elas precisam ser espirituais. Às vezes você está com estratégias espirituais, mas elas precisam ser físicas. Tem que ser decisão, tem que ser atitude. Então, tenha as estratégias certas, enxergue, na verdade, os sinais, use com mais eficácia aquilo que você tem. Sabe que tudo que você entrega, seja para um projeto ministerial, seja para o seu trabalho, seja para a sua família, você só entrega 20% do que você pode dar. Quando você fala assim, nossa, eu estou trabalhando muito, você trabalhou 20%.
Quando você fala, estou no máximo, você ainda pode atingir mais 80%. O 100% quase ninguém atinge o 100% de um projeto. De falar, não, 100% comprometido. Mas a maioria das pessoas, quando chega a um ponto de falar, estou trabalhando muito, ela só fez 20%. Trabalhe com mais eficácia em tudo que você tem. Você pode dar muito mais para todos os projetos que você está envolvido. Você pode fazer muito mais. Você pode sair daqui hoje e resolver muitos problemas. Você pode sair daqui hoje e construir muitas coisas. Só que as nossas guerras interiores, elas nos paralisam, elas não nos deixam ir. Olhar as pessoas, o que elas fazem, nos trava de fazer algo maior. Porque quando a gente olha para o próximo, a gente se trava a si mesmo. Porque quando a gente está vendo alguém fazer mais do que a gente normalmente justifica. Não, é por isso que ele está fazendo, porque a vida dele é melhor. E quando a gente está vendo alguém fazer menos, a gente se acomoda. Ah, ele não está fazendo quase nada, eu sem fazer nada estou melhor que ele. Então, não olhe para as pessoas, olhe além delas. Porque quando você olha além das pessoas, você vai mais longe, vai mais distante, vence mais rápido. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para construir coisas que outros não conseguiram construir. Deus está te levantando para um novo tempo e está confiando a você essa geração. Mas você precisa vencer suas guerras. Concentre-se no objetivo maior. Tem um objetivo maior. Concentre-se nele. Nós temos batalhas todos os dias. Mas lá no final, tem uma guerra para vencer. Concentre-se nela. Fala para o teu irmão assim, concentre-se nela. Concentre-se nela. Vamos lá, a quarta estratégia. Quem é seu inimigo de verdade? Sabe, quem é seu inimigo de verdade? A gente poderia listar aqui, mas eu não estou falando de inimigos físicos, entenda, eu estou falando de algo espiritual. Às vezes a gente passa a luta com pessoas que não são com as pessoas. São com aqueles que estão sobre as pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabe, não dá para ter vitórias naturais lutando com pessoas. A sua vitória, ela vem lá no alto, lá no reino do Espírito. Deus te deu uma arma chamada oração. Deus te deu uma arma chamada jejum. Existem guerras que vão ser vencidas com jejum e oração. Sabe quando eu falo da profundidade? Existem guerras que você precisa ir além do natural. Eu estava falando na reunião de líder de célula que eu me lembro, lá quando eu comecei minha célula, lá no bairro 9 de Abril, onde eu morava, recém-casado. Eu me lembro que a gente subia, tinha um quartinho, né? Em cima, que era o quartinho de oração na minha casa. E a gente começava a orar com tanto fervor que a gente viveu experiências fantásticas. Eu lembro da gente orando, de repente o prato quebrava sozinho lá embaixo. A gente parava a oração na hora, falou, meu Deus. E ficava assustado, né? Volto a orar, fico com medo, sai correndo. Sabe, todos nós precisamos de experiências espirituais. Quando nós não temos experiências espirituais, nós ficamos fracos. A gente precisa de experiências espirituais. Você precisa ter história. Eu falava isso para os líderes de célula. Nós precisamos ter histórias espirituais para contar. Quantas histórias eu teria para contar aqui dos inúmeros encontros que eu trabalhei. Quantos encontros eu trabalhei, ia trabalhar e não ministrava no encontro não, nem pastor era, e a gente fazia questão de estar em todos os encontros. Muitos dos pastores que aqui estão, faziam questão de estar nos encontros. A gente ia lá para lavar banheiro, a gente ia lá para segurar as pessoas, a gente ia lá para ficar na oração, para montar fogueira. Já falei, né? Quantas fogueiras quanta lenha a gente cortou. Tem que cortar a lenha, era uma das tarefas mais difíceis que tinha. Aí depois começaram a melhorar, a lenha ficava pronta, né? E deram uma melhoradinha, né? Buscar gasolina. Mas são histórias espirituais. Agora a pergunta para você, quais são as suas histórias espirituais? Você tem que ter história para contar. Sabe por quê? As suas vitórias nasceram de guerras espirituais. E é muito bom quando a gente chega e fala assim, olha, Deus moveu. Deus fez algo que você pediu. Eu levei quase 30 anos
quase 30 anos, 28 anos orando para meu pai voltar. Eu falei daí esse testemunho aqui, orando pelo meu pai voltar para Jesus, depois de 20 e tantos anos orando. Todos os últimos 10 cadernos de oração, estava meu pai no caderno, 10 ou 15, desde que começou o caderno de oração, está lá, meu pai voltar para Jesus. Levou quase 3 décadas para isso acontecer. Mas eu tenho uma história espiritual para contar. Mas qual é a sua história espiritual, né? Informação não serve para nada se a gente não souber interpretar. A informação só é útil quando você sabe o porquê dela. Quando você sabe interpretar. Muitas vezes nós temos a informação, mas não sabemos o que fazer com ela. Saiba interpretar as informações que o céu vai enviar para você. A sua vida pode mudar quando você aprende a interpretar o que Deus fala com você. Porque Deus fala conosco. E às vezes a gente está guerreando algo, Deus já deu a estratégia, Deus já deu o comando, Deus já falou o que você tem que fazer, só que você não interpretou. Interprete, né, os sonhos que Deus vai enviar para você, assim como José. Aprenda a compreender os sinais. Sabe, a gente precisa aprender a compreender os sinais, sejam eles espirituais ou físicos. Você lida com pessoas o tempo inteiro, aprenda a compreender os sinais que as pessoas emitem para você. A gente estava numa reunião, essa semana passada, falando sobre o suicídio, que é o Setembro Amarelo, e a gente teve uma ideia fantástica ali de atingir toda a rede municipal com uma estratégia de um treinamento para os 106 professores, algo concreto. Nós vamos falar para 20 mil alunos num dia só, dando treinamento contra o suicídio. Mas tudo nasceu porque um professor me procurou e falou: esse mês 12 alunos meus tentaram suicídio na escola. 12, numa escola, uma escola estadual de Volta Redonda. E ele me procurou e falou: Leite, me ajuda, cria alguma coisa, vai na minha escola dar uma palestra, vai falar alguma coisa. Eles estão tentando suicidar, e um está lá no hospital agora, eu tenho que ir lá visitar. Sabe, nós precisamos aprender a identificar os sinais das pessoas que estão perto da gente. Existem pessoas perto da gente vivendo guerras enormes, passando por momentos difíceis, e eu e você precisamos aprender a interpretar esses sinais. Elas emitem sinais, as pessoas emitem sinais. Então, aprenda a compreender esses sinais. A quinta estratégia: derrube muros com velocidade e surpresa, né? Rápido, como meu avô costumava falar, rápido e ligeiro. Assim deve ser o nosso ataque em nosso interior. Sabe que as pessoas, elas são indecisas, né? Elas têm medos, elas são indecisas, elas são cautelosas. Quanto mais rápido e de surpresa decidir, maior sua chance de vencer todo o inimigo interior que você tem. As pessoas são muito difíceis de tomar decisão. Observa ao teu redor. Elas têm medo, são cautelosas, querem pensar, querem fazer, Quanto mais rápido a gente for para tomar decisão, mais rápido nós venceremos as nossas guerras. Não recue para dentro de si. Se tem um problema para resolver, resolva. Se tem uma guerra interminável aí dentro de você e na sua vida, resolva. Termine. Encontre caminhos que sejam inesperados. Não faça as mesmas coisas, você vá por caminhos inesperados. Procure outros caminhos, outras saídas. Surpreenda, faça algo diferente. Você não vai vencer a guerra das mesmas formas, cada uma é uma estratégia. Então busque outras alternativas para vencer suas guerras. Seja lento para decidir, mas rápido para executar. Pode demorar um pouquinho para você decidir, mas quando decidir, tome a decisão imediatamente e vença tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, porque a autoridade Deus já lhe deu. Deus já te entregou essa autoridade, Ele já te delegou poder para você. Ele já disse que enquanto você estiver aqui, vai vencer suas batalhas, vai ter o melhor dessa terra. O melhor dessa terra são para os filhos de Deus. Mas nós somos lentos para decidir, lento para tomar decisão e lento a vida inteira.
Deus quer que você avance, tome posse da promessa. Existem pessoas nesse momento morrendo sem a palavra, ou desviadas, porque eu e você talvez estamos demorando muito tempo para decidir. A gente está ali lento, só pensando em fazer algo. A gente precisa parar de só pensar, a gente precisa de executar. Deus te chamou para executar muitas coisas. E isso corresponde ao reino também. O nosso potencial é muito grande, mas nós precisamos arregaçar nossas mangas e ir em busca daqueles que estão perdidos, estão sobrecarregados, estão morrendo lá fora. Nós precisamos hoje, sim, sair das quatro paredes e começar a pregar o evangelho da volta de Cristo, porque as pessoas não estão vencendo suas guerras. E essa responsabilidade é nossa. E todo dia, quando eu falo, é porque eu peguei os dados, a gente tem só no Brasil 32 mortes por dia por depressão e suicídio. Depressão que leva ao suicídio. 11 mil por mês. E aí, são pessoas vivendo guerras todos os dias, só que elas se entregam e não conseguem mais. Talvez eu estou falando aqui, pode ter alguém aqui, um sentimento assim. Em desistir, em tirar a vida. Eu estava assistindo um vídeo ontem, a pessoa falou que simplesmente ela não queria, era muita guerra para ela não queria mais passar aquilo, estava pesado, estava doendo, estava cansativo. Meu irmão, se está pesado, doendo e cansativo, você precisa vencer essas guerras, porque maior é aquele que está em você, e você nasceu para vencer, e qualquer guerra sobre a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Mas você é o responsável de acabar com essa guerra. É você o responsável de emitir comandos, de comandar, de atuar em suas próprias guerras. Sexta estratégia, vença nos detalhes. Quando eu falei com você de Davi, literalmente, Davi desce o vale, já com a estratégia na mente. Fala, tem um detalhe, que o inimigo vai ser surpreendido. E ele analisou todo o gigante. Como que ele analisou? O texto diz o quê? Eu conheço a envergadura dele, conheço o peso da lança, conheço o peso da couraça, conheço a altura. Ele tinha 2 metros, Davi dá detalhes, existem detalhes ali no texto. Davi conhecia dos detalhes. Ele sabia que a ponta da lança pesava 7 quilos. Ele conhecia a envergadura. Porque seu irmão fala para ele, você não sabe quem é Golias. Ele tem a maior envergadura, chega a quase 3 metros, só a couraça pesa 70 quilos. Davi tomou conhecimento, não porque se interessou, mas porque o irmão falou. Aí de repente Davi, peraí, vai servir para alguma coisa as suas informações. Ele começa a analisar detalhes. Ele viu, tem uma entrada. O grande eu sou já me deu a vitória, eu só preciso da estratégia, vou acertar ali naquele lugar. Já estou treinado para isso. Você está entendendo? Você precisa vencer as suas estratégias nos detalhes. Divida seus problemas em pequenas partes. Talvez seu problema está grande demais, divide ele. Hoje eu vou derrubar 20% dele. Amanhã eu derrubo mais 20%. Amanhã eu vou derrubar mais 20%, depois eu derrubo 40% e acabei com o meu problema. Às vezes nós queremos acabar com um problema de muito tempo de uma vez só. E aí a gente tenta e ele nos vence. E aí toda vez que a gente é derrotado no mesmo problema, gera algo dentro de nós que chama frustração. E todo mundo que absorve muita frustração não tem produção. Muitas vezes você não tem produção porque tem frustração. Está entendendo? Quanto mais frustração, menos produção. Frustrou, não produz. Você para de acreditar em você mesmo. E uma das piores coisas para acontecer num ser humano é ele parar de acreditar em si mesmo. Ele não produz. E aí entram as doenças psicossomáticas. Elas invadem o nosso ser, paralisam e nos roubam toda a vontade de viver. Literalmente. Sua estratégia é maior do que qualquer gigante. Eu gosto muito dessa frase aqui também. Antecipe aos problemas, pois esperar por eles só faz com que eles se multipliquem. Antecipa. Vai lá, resolve. Tem coisa que fica angustiando a gente por semana. Por que você não foi lá e resolveu?
Talvez uma ligação, uma ida a um lugar, uma ida até a pessoa, um telefonema, resolveria e faria assim com você. A gente fica sofrendo porque não fala, porque não vai até o problema. Está com um problema com alguém? Resolva. Está com um problema financeiro? Pega o telefone e faz proposta. Tem algo te angustiando? Mas não deixe os seus problemas se multiplicarem. Não deixe eles crescerem. Vá até eles que eles acabam rapidamente. Agora, se você esperar, eles vão ficar te atormentando a vida inteira. E você nunca chega à conclusão, né? A 7ª estratégia. Termine o que começa. Irmão, nós somos julgados pela maneira que terminamos as coisas, ou a maneira que não terminamos as coisas. Nós vivemos sequelas de algo mal terminado. Hoje, a maioria dos casamentos que terminaram, eles vivem sequelas no futuro, porque talvez foi mal terminado. E aí lá na frente, alguém está sequelado, alguém está ali com algum problema emocional grave, não consegue acreditar na pessoa, não consegue acreditar no casamento. Sabe, termine tudo que você começa. Aprenda a lidar com os seus dias difíceis. Porque são os dias difíceis que geram os dias bons. São os dias difíceis que vão gerar o resultado lá no futuro. É como você começar um projeto. E quantos dias difíceis no meio de um projeto. Mas quando você termina um projeto, você faz assim, ufa, terminei. Essa semana eu postei lá no meu story, minha outra faculdade, que eu estou terminando 88%. Você entra lá e está lá, 88% concluído, termina em dezembro. Né? Aí eu olhei aquilo e falei, que satisfação, vai fazer 3 anos. Eu falei, 88, falta 4 matérias e um trabalho científico para concluir, né? E eu peguei todas aquelas outras 26, eu falei, uau! Tem uma satisfação, mas eu pensei, tem hora, que eu tinha que fazer 6 provas numa semana, que eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não vou poder dormir essa noite, vou ter que ficar estudando a noite inteira, porque tem que fazer às 9 da manhã, vou ter que mudar alguma coisa, não vou ter que deixar de ir a algum lugar que eu queria ir, vou ter que não ir no aniversário, algum lugar que eu não, essa semana eu não posso sair com a pastora. Mas quando chega no final, a sensação que você tem de concluir, ela é fantástica, assim é tudo em nossa vida. Então, a 7ª estratégia para vencer suas guerras é: termine aquilo que você começa. Evite gastos de energia desnecessários. Essa é a minha luta lá em casa. Eu falo, está gastando energia à toa. Eu falo, para que vai fazer isso? Para que vai lá agora? Por que saiu essa hora, está chegando essa hora, gastou energia, tem que economizar, porque amanhã tem isso, que amanhã tem aquilo. Irmão, eu economizo energia, porque são tantas coisas que a gente tem que fazer, que se a gente não economizar, em alguma coisa a gente está quebrado. Eu estava brincando que nas 12 horas, né? Quando a gente faz 12 horas, aí começa, eu fico olhando as pessoas, tudo pulando, principalmente os novos, né? Que chega aquela empolgação, eu fico, esse aí não vai aguentar até o fim pulando, vai terminar sentado. Eu fico olhando, né? Aí na primeira hora eu estou sentadinho, na segunda eu já estou levantando. Quando vai passando, eu já começo a me movimentar. Eu termino bom, porque eu poupei minha energia o dia inteiro e terminei ali pulando. Aí tem gente que no final está assim, não estou aguentando mais. Irmão, eu falei, poupa energia, dança menos. Vamos, pastor, você não gosta de dançar? Não, rapaz, para lá e para cá é dança, gente, Estou dançando, estou economizando energia, respirando bem, irmão, tudo meu é treinado. E aí eu fico ali, quando chega no final, eu já estou, porque no final tem que pular, irmão. Mas no final a gente dá o último gás. Eu prefiro poupar energia do começo das 12 horas e terminar bem, né? Terminar tranquilo, economizando. Mas eu usei esse exemplo que eu lembrei, que eu falei para uma pessoa que não estava aguentando. Eu falei, aguenta, poupa energia, vai mais devagar, não dança tanto, faz um para lá e um para cá, dancinha de valsa, um lá, um cá devagar, você completa. Mas a gente gasta muita energia desnecessária.
Oi? Mas para contar as 12 horas, no final a gente celebra, dancinha de velho. No começo a gente vai meio que dancinha lenta. Mas a gente às vezes gasta energia com coisas desnecessárias. A gente investe em coisas que não trazem benefício. A gente vai em alguns lugares que era melhor não ter ido. A gente participa de algumas coisas que nós perdemos tempo e às vezes, muitas vezes, nossa santidade. Desnecessário. Por isso você precisa escolher o que faz. Escolher com quem anda. Escolher o que vai, os próximos passos, né? Planeje além do fim. A gente precisa planejar além do fim. A gente precisa entender que quando termina algo, tem algo depois disso. O nosso planejamento, às vezes, ele tem um teto, né? E a gente talvez não consegue atingir isso porque não planejou o pós. Porque a gente fica tão fadigado, estou vencendo, estou concluindo, estou terminando, amanhã além. Quando termina as 12 horas aqui, a gente ainda tem que abraçar todo mundo, ainda tem que ir para casa, tem que comer, né? Tem algo além. Quando termina a sua guerra, tem algo além. Mas, para finalizar, tem um Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Mas eu vou pegar só a primeira parte, porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Eu não sei. Eu não conheço as suas guerras. Mas eu sei que em alguma das suas guerras, talvez, em alguma das suas batalhas, talvez você caiu. Mas a palavra de Deus diz que você vai levantar. Você vai vencer e você vai conquistar. Eu não sei qual é a guerra que você está passando hoje. Mas Deus manda dizer a você que Ele já entrou com a vitória sobre a tua vida. Ele já entrou com a providência sobre a tua vida. Mas tudo depende do passo que você vai dar. Tudo depende da atitude que você terá. Eu queria convidar você para se colocar de pé nessa manhã. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a guerra que você está passando. Eu não sei se ela é física, se ela é emocional, ou se ela é espiritual. Eu não sei se a guerra é dentro de você ou alguém que está muito perto de você e está passando por momentos muito difíceis. Eu não conheço a tua guerra. Eu não conheço os seus anseios, suas dificuldades. Eu não vivo na sua vida. Mas eu sei que nós temos inúmeras batalhas e inúmeras guerras. E nessa manhã eu quero convidar você a deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ele vai ajudar você a vencer suas guerras, seus desafios, seus problemas. Mas Davi, quando desce o vale de Elá, ele confiava no Deus que ele servia. Mas ele tinha estratégia, ele sabia o que fazer. Você precisa confiar no Deus que você serve, mas precisa ter estratégia.